Tudo bem? Eu sou o Fernando Fraceto, eu sou médico patologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vou falar para vocês de autópsia, que é um procedimento médico muito importante para aprendizado, para pesquisa, principalmente no ambiente acadêmico, e também como um procedimento em que você tem uma necessidade para você assinar uma declaração de óbito, também com importância médico-legal. Então eu vou falar de autópsia de modo bem resumido, coisas bastante importantes da autópsia, as coisas mais relevantes da autópsia, e eu espero que vocês aproveitem essa aula. Então, o que a gente vai falar nessa aula basicamente? A gente vai falar um pouco de exame externo, sendo que é um exame de um cadáver, A gente vai falar um pouco das definições de choque, das alterações mais importantes nos múltiplos órgãos e sistemas, falar um pouco de documentação e fazer uma conclusão breve sobre o que a gente vai falar. Termo autópsia ou necrópsia, tanto faz, tá? Se vocês forem num bom dicionário, vocês vão ver que necrópsia é um sinônimo de autópsia, de interesse em várias áreas, principalmente em patologia e medicina legal, mas como uma oportunidade de ensino, de aprendizado também no meio acadêmico, e também, como eu já falei na introdução, que tem fins jurídicos também associados. Inicialmente, antes de uma necrópsia, o importante é você fazer uma revisão de dados em vida, dados clínicos, dados cirúrgicos. Sempre essas informações são extremamente relevantes, tá? Exames de imagem em vida, exames laboratoriais, e ver se tem alguma descrição de algum agente externo, algum trauma que indique que essa autópsia tem que ser feita em um outro ambiente do Instituto Médico Legal. Então, o importante inicialmente é você fazer o exame externo do cadáver, ver se tem alguma lesão traumática, alguma coisa que pareça que não é do escopo da patologia e sim da medicina legal, e avaliar as principais alterações relevantes em pele, mucosas, segmentos corpóreos. A partir daí, feito o exame externo, a gente parte para o exame interno, em que você vai avaliar a abertura das cavidades, o que tem dentro dessas cavidades, além das vísceras, principalmente se temos efusões. Efusões são a presença de líquidos em qualquer uma dessas cavidades. Então você tem efusões torácicas, efusões pericárdicas, efusões abdominais, abdominal com o nome de ascite, e essas efusões podem ser hemorrágicas, podem ser serosas, podem ser purulentas, com o nome de empiema, e essas efusões é um termo que a gente tem que diferenciar de edema. Edema é a presença de fluido em tecidos, não em cavidades. E as coleções são esses fluidos organizados, dentro de um espaço circunscrito. A gente chama de abscesso e hematoma. A autópsia deve ser sempre, os órgãos devem ser dissecados em bloco. Tá? Você tem outros modos de dissecção, mas o mais adequado é a dissecção em bloco, onde você consegue avaliar a relação entre os órgãos, a presença de lesão e a relação com as estruturas adjacentes, os vasos. Então a dissecção em bloco é sempre a mais adequada. Para você falar de autópsia, você tem que falar de choque. Choque é uma via comum no número de eventos clínicos potencialmente letais. Então, o que é o choque? É uma redução da perfusão tecidual, que seja por falha da bomba cardíaca, que seja por perda de fluido, perda de volume sanguíneo, e inicialmente é uma lesão reversível, potencialmente reversível. Se ela se manter, ela pode se tornar irreversível. Então, todos os casos de óbito, praticamente todos, você tem um quadro de choque prévio ao óbito. Então, os choques são vários tipos, Você tem um choque cardiogênico, geralmente um infarto do miocárdio, mas existem outras causas, como tamponamento cardíaco. Um choque hipovolêmico, hemorragias, principalmente em trato gastrointestinal, pelve também é uma série de hemorragias importante. O choque séptico, o choque neurogênico e o choque anafilático. Esses três últimos são chamados de choques distributivos, porque você perde o tônus vascular
você tem uma dificuldade de fazer a perfusão tissular. Então, esses 3 choques têm esse nome, mas eles devem ser sempre diferenciados pelo que está iniciando essa má distribuição de fluxo. Então, o que interessa na autópsia são as repercussões do choque, porque o choque é uma entidade que ocorre em vida. Na necrópsia você tem as repercussões desse choque. Então você não tem do sistema nervoso central a encefalopatia isquêmica. O coração você pode ter as necroses focais ou disseminadas, como infarto. Nos pulmões, dano alveolar difuso. Rins, necrose tubular aguda. Trato gastrointestinal, enteropatia hemorrágica. Fígado, né, uma glândula acessória do trato, que é a necrose centrolobular. Alterações gordurosas. E adrenais, depressão lipídica cortical. E algumas outras lesões que eu vou falar para vocês, mas essas são repercussões do choque, o que acontece nas vísceras, que é possível de ver numa necrópsia. Então, inicialmente a gente fala do sistema cardiovascular. Falando de sistema cardiovascular, a gente tem que falar de uma entidade que chama arteriolosclerose. A arteriolosclerose, em definição, é endurecimento das artérias, né? O espessamento e perda de elasticidade dessas estruturas. E você pode ter alguns tipos de arteriosclerose. A aterosclerose é um tipo com placas de ateroma visíveis macroscopicamente. A esclerose medial calcificada de Monckeberg, que é um processo restrito a alguns vasos, alguns segmentos. E a arteriolosclerose, como o próprio nome diz, é o espessamento das arteríolas. Então, não visível macroscopicamente, somente microscopicamente. A aterosclerose, a grande questão da aterosclerose são as suas complicações, que é o que a gente vai realmente procurar numa autópsia. Então, oclusão por trombos, ruptura dessa placa com ulceração, hemorragia, dilatação aneurismática, são todos processos relacionados à formação de uma placa de ateroma. Já a arteriolosclerose é um processo que você não vê na necrópsia a macroscopia, mas vê a microscopia quando você faz a representação das vísceras. A arteriolosclerose, que é um processo, pode ser chamado de hialino ou hiperplásico. Hiperplásico, realmente na chamada hipertensão maligna, e hialino na diabetes ou na hipertensão arterial, são 2 tipos de arteriolosclerose, mas como eu falei, são vistos microscopicamente. A aterosclerose, arteriosclerose, o principal impacto delas é na bomba cardíaca. A bomba cardíaca, né, ela depende de fluxo sanguíneo, e na ausência desse fluxo, muitas vezes por essa placa ocluindo, principalmente por trombose, ou uma oclusão subtotal, você tem o que se chama de cardiopatia isquêmica. E o mais comum, né, que a gente vê, isso é como infarto do miocárdio. O infarto, que é o chamado o infarto do miocárdio, é chamado de infarto branco ou anêmico, que esse infarto ele ocorre em órgãos sólidos, né, com circulação arterial terminal. Então não só o coração tem esse tipo de infarto, os rins também tem, e o pâncreas também tem. É um tipo de infarto característico desses órgãos. Então você tem alterações macro e microscópicas que são visíveis dependendo do tempo em que você tem esse infarto. Essas alterações são muito importantes para a gente conseguir estabelecer não só a presença da lesão, como há quanto tempo ela ocorreu. Tá? Se é uma lesão recente, se ela é uma lesão antiga. A lesão antiga pode ou não ter relação com o óbito. Então é muito importante você saber diferenciar essas áreas, tanto macro quanto microscopicamente. O infarto, né, ele é uma lesão que por si pode ocorrer sem o óbito. Geralmente o óbito ocorre na complicação do infarto, que são as disfunções contráteis do coração, geralmente levando ao que eu citei como choque cardiogênico, as disritmias ou arritmias, a extensão dessa nova área de infarto, a expansão, que é o adelgaçamento e dilatação da parede, o trombo mural, um aneurisma ventricular ou até a ruptura da parede do miocárdio. Tá? Essas complicações é que geralmente levam ao óbito. Outra lesão do sistema cardiovascular que é muito importante conhecer é o tromboembolismo. Tá? O tromboembolismo ele pode ser venoso,
chamado de tromboembolismo pulmonar na maior parte das vezes, mas pode ser num leito venoso. A gente deixa essa designação de tromboembolismo venoso mais para pulmões, e os trombos arteriais, que são trombos sistêmicos, são da circulação arterial sistêmica. Geralmente ele vai causar um infarto no órgão, então que seja sistema nervoso central, que seja extremidades ou qualquer outro órgão, tá? O tromboembolismo pulmonar, ele geralmente causa tanto um comprometimento respiratório numa área ventilada, mas não perfundida, e um comprometimento hemodinâmico. Você tem uma insuficiência cardíaca associada a esse aumento de pressão no leito venoso pulmonar. Raramente esse tromboembolismo cursa com infarto do parênquima pulmonar, que é o chamado infarto vermelho, diferente daquele infarto branco que tem no coração e em outros órgãos. Geralmente esse infarto só ocorre quando a pessoa já tem uma doença prévia. Por quê? Porque o pulmão ele tem uma dupla circulação. Então você consegue compensar essas áreas de oclusão pelo trombo pela outra circulação. Então o que causa o óbito no tromboembolismo pulmonar geralmente é uma insuficiência cardíaca associada.